E hoje converso com Fernando Melo, juiz auxiliar da presidência do TSE, sobre a Comissão de Acessibilidade do Tribunal Superior Eleitoral. Fernando, primeiro eu queria que você explicasse melhor o que é essa Comissão de Acessibilidade. Bem, Henrique, primeiro, a Comissão de Acessibilidade ela decorreu de uma norma internacional, de uma convenção internacional sobre pessoas com deficiências, que ganhou status de emenda constitucional no nosso país em virtude do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Então, há uma política pública imposta a todos os órgãos de administração pública e para nós aqui, dentro do Poder Judiciário, especificamente no Tribunal Superior Eleitoral, para que adotássemos medidas de forma a permitir que as pessoas que têm alguma deficiência física ou capacidade de mobilidade reduzida, ainda que temporariamente, pudessem participar e exercer, ter amplo acesso a todos os serviços públicos que nós oferecemos e, inclusive, participar de todas as decisões e o dia a dia, a rotina, normalmente. Então, o Tribunal Superior Eleitoral criou uma comissão de acessibilidade em cumprimento a essa norma internacional, que depois foi convertida em uma resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça, em que todos os tribunais do país devem ter uma comissão permanente para promover essa inclusão social dessas pessoas. Então, o diretor-geral, no mês de abril desse ano, criou essa comissão de acessibilidade, da qual hoje eu sou o coordenador, figuro como coordenador, e nós buscamos então adotar todas as medidas necessárias para que as pessoas, sejam servidores ou não da casa, sejam inclusive utilizadores do serviço público, consigam exercer e buscar o serviço público da melhor maneira possível, sem qualquer óbice, seja ele físico, estrutural ou inclusive de atendimento de meio de comunicação. E qual que é a importância de se instituir uma comissão para tratar dos interesses dessas pessoas que têm mobilidade reduzida, que têm algum tipo de deficiência? Bem, Henrique, na realidade, tratar os deficientes e dar igualdade de condições a eles nada mais é do que, primeiro, uma agenda positiva que é nosso dever. Não é nem um dever que decorre da norma, é um dever que decorre de um caráter humano. Nós precisamos permitir que essas pessoas não se sintam de forma alguma excluídas da sociedade. Então é muito mais do que o cumprimento de uma lei ou de uma resolução ou qualquer norma que seja, um dever nosso enquanto cidadãos de permitir que elas tenham dignidade, assim como todo brasileiro merece ter o acesso ao serviço público, o acesso à sociedade, inclusive ingressar no serviço público, eles devem ter os instrumentos necessários para que consigam efetivamente participar em igualdade de condições. Então, aqueles que não têm, por uma razão ou outra, uma igualdade de condição, o poder público deve implementar medidas para que eles consigam alcançar essa igualdade. E quais medidas que já foram implementadas aqui no TSE para garantir o acesso dessas pessoas? Bem, Henrique, foram várias. Quando a gente chega aqui ao prédio do tribunal, nós conseguimos perceber facilmente que já há pisos táticos que levam essas pessoas até as áreas comuns mais acessadas ao público, que são o plenário da casa, o plenário do tribunal, os auditórios, onde nós temos eventos abertos ao público. Por exemplo, alturas, inclusive, de balcão de atendimento. Nós temos aqui um carrinho elétrico que as pessoas com dificuldade de locomoção conseguem usar, cadeiras de roda. Então, nós vamos, aos poucos, implementando todas as medidas possíveis, imaginando quaisquer dificuldades que as pessoas possam ter para que elas consigam realmente utilizar da melhor maneira possível o nosso tribunal. Então, até agora a gente falou sobre a garantia de acesso a servidores e pessoas que vêm procurar o Tribunal Superior Eleitoral. Mas a Justiça Eleitoral também tem essa preocupação com o eleitor no dia da votação. Sim, com certeza. Há uma resolução da Casa do Tribunal Superior Eleitoral que determina que os tribunais regionais eleitorais em todos os estados orientem os juízes eleitorais de primeira instância a implementarem medidas também para que o eleitor consiga exercer o seu direito de sufrágio, o seu direito de voto nas eleições da forma mais facilitada possível, tais como a escolha, inclusive, dos locais de votação. Os juízes eleitorais devem ter em mente que talvez seja necessário um fácil acesso para que as pessoas consigam efetivamente exercer esse direito, não sejam tolhidas da democracia, possam dela participar. Então, o tribunal, preocupado também, inclusive com o eleitor, editou uma resolução ainda no ano de 2012 já tem aí mais de 6 anos de resolução, e os tribunais regionais eleitorais Brasil afora já procuram adotar essa política também, orientando os juízes eleitorais para que todas as zonas eleitorais do país consigam dar amplo acesso aos cidadãos que tenham uma capacidade de acesso reduzida ou de mobilidade temporariamente reduzida.
Ok, Fernando, muito obrigado pelas informações. O Conexão Eleitoral de hoje fica por aqui. Nos acompanhe também nas redes sociais e na página da Justiça Eleitoral no YouTube. A gente volta na semana que vem. Até lá!